Nesta aula sobre desaceleração, você aprenderá como melhorar sua nota. Vamos começar explicando por que você deve fazer isso. Por que você deve fazer isso? A desaceleração contribui para a redução do consumo de combustível, menor desgaste do veículo e maior segurança na estrada. Quanto mais desaceleração você executar, melhor será sua nota. O que você deve fazer? A desaceleração significa deixar o caminhão andar sem pressionar o pedal do acelerador. Isso é especialmente eficaz ao se aproximar de cruzamentos, descidas ou outras situações em que você precisa diminuir a velocidade de qualquer forma. A desaceleração permite que você minimize o consumo de combustível, pois nenhum combustível é injetado no motor durante a desaceleração, reduza o desgaste dos freios e do motor evitando frenagens desnecessárias, e mantenha uma velocidade suave e previsível. Como garantir que ela seja registrada corretamente? A desaceleração é registrada quando o veículo se desloca a uma velocidade superior a 4 km por hora sem pressionar o pedal do acelerador. Se o pedal do acelerador não for totalmente liberado, a desaceleração não poderá ser registrada corretamente. Isso poderá resultar em uma nota menor do que a esperada. Portanto, certifique-se de manter o pé afastado do pedal do acelerador durante a desaceleração. Nesta aula, abordamos como você pode melhorar sua nota de desaceleração. Para resumir, desaceleração significa deixar o caminhão andar sem pressionar o pedal do acelerador, contribuindo para a redução do consumo de combustível, menor desgaste do veículo e maior segurança na estrada. Quanto mais desaceleração você executar, melhor será sua nota. Lembre-se, se o pedal do acelerador não for totalmente liberado, a desaceleração não poderá ser registrada corretamente. Agora, passe para a próxima aula ou pense por um momento sobre como você pode aplicar o que aprendeu na próxima vez que dirigir. Obrigado por ouvir. Nesta aula, você aprenderá como funciona a desaceleração. Vamos começar explicando por que você deve fazer isso. A desaceleração é uma parte importante da direção com baixo consumo de combustível. Desaceleração significa deixar o caminhão andar sem pressionar o pedal do acelerador, o que evita a injeção de combustível no motor. Isso economiza combustível e reduz as emissões. Outro benefício da desaceleração é que ela contribui para uma direção mais suave e previsível. Isso reduz o desgaste dos freios e de outros componentes, resultando em menores custos de manutenção e maior vida útil do caminhão. Como você deve fazer isso? Siga estes passos para otimizar sua desaceleração. 1. Planeje sua direção. Mantenha os olhos sempre bem à frente para poder prever quando deve começar a desaceleração. 2. Solte o acelerador a tempo. Ao se aproximar de um cruzamento ou de uma parada, solte o pedal do acelerador a tempo para deixar o caminhão andar sem precisar frear bruscamente. 3. Use a marcha correta. Recomendamos dirigir no modo automático e deixar o sistema cuidar das trocas de marcha. Para trocas manuais, a melhor marcha pode variar dependendo da caixa de câmbio. Leia o manual do motorista para saber mais. 4. Evite freadas desnecessárias. Tente andar o máximo possível sem usar os freios. Use o freio motor e todos os freios auxiliares para reduzir a velocidade quando necessário. E, claro, freie se for preciso. 5. Utilize descidas. Em descidas, você pode usar a desaceleração para manter a velocidade sem aumentar o consumo de combustível. Mas tome cuidado para não ultrapassar os limites de velocidade. Seguindo essas etapas e entendendo como funciona a desaceleração, você pode melhorar sua média e contribuir para uma direção mais econômica e sustentável. Nesta aula, falamos sobre como funciona a desaceleração. Para resumir: 1. Planeje sua direção. 2. Solte o acelerador a tempo. 3. Use a marcha correta, de preferência automática. 4. Evite freadas desnecessárias. 5.
Use as descidas. Agora passe para a próxima aula. Ou pense por um momento sobre como você pode aplicar o que aprendeu na próxima vez que dirigir. Obrigado por ouvir. Nesta aula, você aprenderá quando usar os diferentes tipos de desaceleração. Vamos começar analisando os tipos de desaceleração e qual executar. Existem dois tipos de desaceleração. Desaceleração engatada significa que a marcha está engatada e a embreagem não está pressionada. Desaceleração em marcha livre significa que nenhuma marcha está engatada e o motor fica em marcha lenta. O caminhão escolhe o tipo de desaceleração automaticamente, com base nas informações sobre a estrada via GPS. Mas o sistema não vê tudo o que você vê no trânsito. Então você também pode escolher. Quando usar a desaceleração engatada? Quando você perceber que precisa diminuir a velocidade ou frear logo, deverá usar a desaceleração engatada. Isso permite que o caminhão desacelere usando a resistência do ar e o atrito, reduzindo a necessidade de frear posteriormente. Veja algumas situações comuns. Antes de um semáforo, antes de um trânsito intenso, antes de uma curva e em uma descida. A desaceleração engatada é feita com a marcha engatada, mantendo os pés afastados dos pedais do acelerador e do freio. Quando usar a desaceleração em marcha livre? Quando você tem um longo caminho a percorrer, antes de precisar desacelerar ou frear, pode usar a desaceleração em marcha livre. Isso permite que o caminhão mantenha grande parte de sua velocidade, diminuindo a necessidade de pressionar o acelerador em vão. Veja algumas situações comuns. Em trechos retos, em trânsito mais leve e em descidas suaves. A desaceleração em marcha livre é feita pressionando levemente o pedal do acelerador uma vez e, em seguida, afastando os pés dos pedais do acelerador e do freio. Quando você deve evitar a desaceleração? Quando você precisar reduzir a velocidade mais rápido do que o normal, ao andar em desaceleração, deverá frear. Às vezes, você pode usar os freios auxiliares para evitar o uso do freio da roda. Isso economiza as pastilhas de freio e reduz o risco de superaquecimento. Veja algumas situações comuns. Ao se aproximar de uma curva acentuada, ao se aproximar de uma fila parada e ao descer uma ladeira íngreme. Nesta aula, abordamos quando usar diferentes tipos de desaceleração. Para resumir: 1. Use a desaceleração engatada enquanto precisar frear em breve. 2. Use a desaceleração em marcha livre quando não precisar frear em breve. 3. Use o freio ou os freios auxiliares quando precisar reduzir a velocidade mais rapidamente. Agora, passe para a próxima aula ou pense por um momento sobre como você pode aplicar o que aprendeu na próxima vez que dirigir. Obrigado por ouvir. Você aprenderá como encontrar o momento para a desaceleração. Quando feita corretamente, a desaceleração não afetará significativamente a velocidade média ao longo de um dia. Isso ocorre principalmente porque a desaceleração pode levar a uma velocidade mais consistente, com menos ocorrências de frenagem. Imagine, por exemplo, que você tenta manter a maior velocidade permitida o máximo possível. No curto prazo, isso significa que você chegará ao seu destino mais rápido. No entanto, em distâncias maiores, isso resulta em mais frenagens desnecessárias. Toda vez que você freia, é preciso pisar no acelerador para voltar à mesma velocidade, o que leva a um maior consumo de combustível. Em vez disso, se você planejar sua direção para permitir a desaceleração, conseguirá dirigir em uma velocidade mais consistente e precisará frear menos. Isso economiza combustível e torna sua direção mais previsível para outros usuários da estrada. A comparação dos dois estilos de direção mostra que a frenagem frequente não economiza muito tempo em velocidades mais altas. No entanto, você economiza muito mais combustível e aumenta a segurança na estrada quando planeja dirigir em desaceleração. Nesta aula, falamos sobre como encontrar o momento para desaceleração.
1. Quando feita corretamente, a desaceleração não afetará significativamente a velocidade média ao longo de um dia. 2. Se você planejar sua direção para permitir a desaceleração, conseguirá dirigir em uma velocidade mais consistente e precisará frear com menos frequência. 3. Isso significa que você não perde muito tempo e economiza muito combustível. Obrigado por ouvir. Nesta lição sobre desaceleração, você aprenderá como executar a desaceleração com sucesso em distâncias curtas. Começaremos explicando por que vale a pena, mesmo que pareça difícil em algumas situações. O consumo de combustível e o desgaste do veículo são reduzidos quanto mais você usa a desaceleração, em vez de frear para reduzir a velocidade. Provavelmente, você já solta o acelerador e mantém a desaceleração quando isso ocorre naturalmente, como ao viajar em descidas. No entanto, muitos motoristas acham mais difícil manter a desaceleração em distâncias curtas, como em áreas urbanas movimentadas. Não perca a chance de usar mais a desaceleração em distâncias curtas. Isso é um bom hábito e ajuda a economizar combustível adicional, o que pode levar a melhores notas para você como motorista. Mais desaceleração pode economizar tempo. Para alcançar mais desaceleração em diferentes situações, você precisa focar na sua própria condução, sem se deixar influenciar pelo comportamento estressante de outros motoristas. Somente quando conseguir fazer isso, poderá aprimorar completamente sua técnica de direção. Você economiza tempo. Uma maneira eficaz de garantir a desaceleração é olhar mais à frente na estrada e planejar sua condução. Com um bom planejamento, você dirigirá de forma eficiente e pode até chegar ao destino mais cedo. Você economiza combustível. Quando mantém a desaceleração em vez de frear para reduzir a velocidade, faz menos paradas. Dessa forma, você elimina arrancadas que consomem muito combustível em um caminhão pesado. O que fazer quando for difícil? Você pode pensar que não vale a pena manter a desaceleração em distâncias curtas, justamente porque são distâncias curtas, e logo precisará reduzir a velocidade de qualquer forma. Nesse caso, reflita se o estresse pode ser um fator subjacente. Pode parecer que você está se movendo mais rápido se acelerar e frear reativamente no tráfego. Mas, na verdade, isso é menos eficiente. Foque na sua própria condução, em vez de se irritar quando outro motorista ultrapassa e ocupa o espaço criado pela sua desaceleração entre você e o veículo à frente. Planeje sua rota com base no que acontece mais adiante. Pense em todas as vezes que usou a desaceleração com sucesso e realmente economizou tempo. Você precisa frear? Se deseja progredir como motorista profissional, aqui está um desafio para você. Assim que colocar o veículo em movimento, teste quanto tempo pode manter a desaceleração sem frear. Se prestar atenção e planejar sua condução, a desaceleração compensa, desde que seja seguro, seja antes de uma rotatória ou no tráfego lento. Com a técnica de direção correta, sua recompensa pode ser chegar mais cedo ao destino, enquanto economiza muitos litros de combustível. Você aceita o desafio de manter seu caminhão em movimento pelo maior tempo possível. Nesta lição, revisamos os benefícios de adotar a técnica de condução correta e manter a desaceleração com sucesso, mesmo em distâncias curtas. Vamos resumir. 1. Isso permite que você dirija de forma mais eficiente e economize tempo. 2. Você economiza combustível quando freia menos e evita acelerações que consomem muito combustível. 3. Você mantém o controle da sua condução e pode dirigir de forma mais calma e menos reativa. Agora, prossiga para a próxima lição ou reserve um momento para pensar em como pode aplicar o que aprendeu na sua próxima condução. Obrigado por ouvir. Nesta lição sobre a condução em desaceleração, ficará a saber como conduzir em desaceleração em diferentes superfícies.
Vamos começar por analisar a forma como as várias superfícies afetam a eficiência da condução em desaceleração. A superfície da estrada afeta a resistência ao rolamento, sobretudo se for rugosa ou irregular, como uma estrada de gravilha. A água e a neve na estrada também aumentam a resistência, uma vez que as rodas tendem a afastá-las lateralmente. Em asfalto seco e plano, o rolamento é menos resistente e a utilização da energia é melhor. Então, como deve conduzir para poupar combustível em gravilha ou em lama? A resposta é simples, mas é preciso ter a mentalidade certa. Toda a condução em desaceleração conta, mesmo que a superfície ofereça resistência. Como conduzir eficazmente em superfícies irregulares? Os veículos que circulam em estradas molhadas ou irregulares não rolam de forma tão eficiente, mas deve continuar a tentar conduzir em desaceleração sempre que for possível. Continua a ser mais eficiente conduzir em desaceleração do que não o fazer, independentemente da superfície. Ocasionalmente, conduza sem o comando da velocidade de cruzeiro para saber como o seu caminhão se comporta em diferentes superfícies. Pratique quando pode soltar o acelerador e veja até onde consegue avançar em desaceleração. Encare todas as vezes que mantém o veículo em movimento como uma vitória. Não se esqueça que a segurança tem sempre prioridade sobre a eficiência. Estradas de gravilha e superfícies com elevado atrito. O seu desafio em superfícies com elevado atrito é aprender com que antecedência pode soltar o acelerador para conduzir em desaceleração durante mais tempo e, assim, poupar combustível. O objetivo da Scania é atingir 20% de condução em desaceleração em cada viagem de longo curso, pelo que deve lembrar-se que toda a condução em desaceleração conta, mesmo em estradas de gravilha. As estradas de gravilha podem reduzir a condução em desaceleração, mas quanto da distância total de condução representa? Se for uma parte importante da sua condução, aprenda a técnica certa de condução em desaceleração e quando deve soltar o acelerador nessa superfície. Se as estradas de gravilha ou as superfícies rugosas forem escassas, pense a longo prazo. Trata-se de distâncias mais curtas que não são cruciais para a sua classificação ou consumo de combustível. Nesta lição, abordamos a condução em desaceleração em diferentes superfícies. Resumindo: 1. Toda a condução em desaceleração conta, mesmo quando a superfície oferece mais resistência. 2. Experimente conduzir sem o comando da velocidade de cruzeiro para saber como o seu caminhão se comporta na condução em desaceleração em diferentes superfícies. 3. Se as más condições da estrada forem um elemento comum no seu trabalho, reflita sobre o que precisa de aprender. Agora, avance para a lição seguinte, ou reflita sobre como pode usar na próxima viagem o que aprendeu. Obrigado por ouvir. Nesta lição, você aprenderá como aumentar o uso da desaceleração pode beneficiar outras categorias em que você é avaliado. Abordaremos as diferenças entre desaceleração, antecipação e condução em subidas. Você planeja sua condução e age proativamente na estrada para evitar acelerações e frenagens desnecessárias. Ótimo! Então, provavelmente você já pratica a antecipação e a condução eficiente em termos de consumo de combustível. A antecipação é medida pelo tempo decorrido entre o momento em que você solta o acelerador e o instante em que aciona o freio de serviço ou o retardador. Por outro lado, a desaceleração é medida como a porcentagem da distância total percorrida sem acelerar. Imagine, por exemplo, que você está se aproximando de um semáforo e solta o acelerador. Se você começar a frear para reduzir um pouco a velocidade antes de entrar em desaceleração, a medição da antecipação para. Se você optar por entrar em desaceleração primeiro e frear depois, a antecipação será medida por mais tempo. A medição da desaceleração, por outro lado, não é afetada. Ela só será interrompida quando você acelerar novamente ou parar completamente.
Como dirigir com mais antecipação? Se você usar a energia cinética do caminhão de forma inteligente e soltar o acelerador no momento certo, poderá manter a desaceleração por um longo período, sem necessidade de acelerar ou frear. Observe mais à frente para identificar situações o quanto antes. Se precisar reduzir a velocidade, a maneira mais eficiente de fazê-lo é soltando o acelerador e usando a desaceleração. Com essa técnica de condução, você pode melhorar tanto sua antecipação quanto seu desempenho de desaceleração. Condução em subidas e desaceleração. Quanto mais cedo você soltar o acelerador antes de uma subida, maior será a chance de manter a desaceleração sem precisar frear. Essa técnica de condução pode melhorar tanto sua condução em subidas quanto seu desempenho de desaceleração. Ao dirigir morro acima e se aproximar do topo, tente encontrar o momento certo para soltar o acelerador e usar a energia cinética acumulada para atravessar o topo em desaceleração. O segredo para bons resultados aqui é manter a desaceleração pelo maior tempo possível entre o momento em que você acelera ao se aproximar da subida e a próxima vez que precisar frear. Como dirigir ao se aproximar de uma inclinação em declive? Se o topo da subida for seguido por uma inclinação em declive, você recebe uma vantagem imediata na forma de combustível grátis, proporcionado pela própria inclinação, desde que possa manter a desaceleração com segurança sem ultrapassar o limite de velocidade. A desaceleração em ponto morto é a melhor opção. Isso permite que você percorra uma distância maior sem acelerar, o que pode melhorar tanto sua condução em subidas quanto seu desempenho de desaceleração. Nesta lição, abordamos como a desaceleração pode beneficiar seu desempenho em outras categorias nas quais você é avaliado como motorista. Vamos resumir. 1. Use a mesma técnica para melhorar tanto a desaceleração quanto a antecipação. 2. Melhore sua condução em subidas usando a energia cinética do veículo para manter a desaceleração por mais tempo. 3. Pratique para perceber o quão cedo pode soltar o acelerador e manter a desaceleração sem frear. Agora, prossiga para a próxima lição ou reserve um momento para pensar em como pode aplicar o que aprendeu na sua próxima condução. Obrigado por ouvir. Do que uma partida em movimento. Portanto, os motoristas com baixo consumo de combustível planejam sua direção e usam a desaceleração do trem de força para evitar freadas e paradas bruscas, já que custa combustível acelerar e recuperar a velocidade após a frenagem. Então, como você deve dirigir para evitar freadas bruscas? Aqui estão 3 bons hábitos a serem desenvolvidos. 1. Reduza a velocidade em tempo hábil para uma frenagem mais suave. Tente se desafiar reduzindo a velocidade mais cedo do que normalmente faria. Dessa forma, você aprenderá o que funciona melhor para o seu caminhão em diferentes situações. 2. Mantenha distância e esteja ciente do que está acontecendo ao seu redor no trânsito. Você será menos afetado por motoristas imprudentes e criará margens adicionais para evitar freadas bruscas. E 3. Mantenha sua velocidade baixa. Caso contrário, será necessário frear com mais força para reduzir a velocidade a tempo. A técnica correta de desaceleração do trem de força compensa a longo prazo. Você se torna um motorista melhor, economiza combustível e desgaste de pneus e freios. É claro que você deve frear sempre que necessário, mas planejando sua condução, você pode minimizar a necessidade de freadas bruscas. Obrigado por ouvir.